Parques de ursos são a nova sensação. Para ser bem-sucedido, você deverá encaixar e organizar de forma hábil os cercados, as casas dos animais e as áreas verdes, usando todo o espaço disponível em seu terreno. As casas de animais e os cercados valem pontos e são mais valiosos se você os construir rápido. Equipes de construção permitem que você consiga mais terrenos para construir. Quando o jogador encher seu parque, a partida irá terminar e aquele com mais pontos será o vencedor. Sejam muito bem-vindos ao Board of Field, e hoje nós vamos fazer um vídeo de como jogar Baden Park. Para fazer o setup inicial, coloque o tabuleiro de suprimento no centro da mesa de jogo. Ele é usado para guardar as áreas verdes, as casas de animais e os cercados. Você deve empilhar as áreas verdes aqui de acordo com os locais designados. A quantidade de cada uma está indicada aqui no tabuleiro. Toaletes e parquinhos são 10, independente da quantidade de jogadores. Rios e food trucks são usados 8 peças para 2 jogadores, 12 peças para 3 jogadores e 16 peças para 4 jogadores. Para as casas de animais você segue uma lógica similar, mas dessa vez você se baseia na pontuação das peças. Para 2 jogadores você coloca as peças com valor 2, 4 e 6. 3 jogadores, 2, 3, 4, 5 e 6. E para 4 jogadores você utiliza todas as peças. No caso dos cercados, você vai utilizar todas as peças em todos os jogos. A disposição do tabuleiro de suprimento principal vai ficar mais ou menos assim quando você finalizar. Note que no caso das casas de animais, as peças de valores mais altos devem sempre vir primeiro, pois de acordo com o jogo, você é recompensado por conseguir pegar a primeira peça. Em seguida, coloque as estátuas de urso próximo ao tabuleiro principal de suprimento. Os valores das estátuas que serão utilizadas na partida também dependem da quantidade de jogadores. Em partidas com 2 jogadores, você utilizará a de número 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Em 3 jogadores, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E em 4 você utiliza todas. Embaralhe as 12 cartas de parque sem entrada e coloque-as em 2 pilhas de 6, cada uma próxima aos jogadores. Somente a área do parque no topo de cada pilha deve ficar visível. Cada jogador pega uma área com entrada aleatoriamente. Coloque-a na frente de modo que a entrada esteja próxima a você e os ícones estejam de orientação correta de acordo com um ponto de visão. Ou seja, esses ícones devem ficar dessa forma, nunca podem ficar rotacionados. A mesma lógica serve para as peças de terreno sem entrada. Esse é o parque que você começará a desenvolver. As diferentes nacionalidades mostradas nas entradas não têm efeitos no jogo. Eles são dupla face, mas são iguais dos dois lados. Escolha o primeiro jogador aleatoriamente. Então, o primeiro jogador vai receber uma peça de toalete. O segundo e o terceiro jogador recebem uma peça de parquinho. E o quarto jogador recebe uma peça de food truck. Em partida com 3 jogadores, o terceiro jogador pega um food truck ao invés de um parquinho. Coloque a peça em sua frente e esse é seu estoque inicial. A rodada de cada jogador desenvolve da seguinte maneira. Você coloca sua peça inicial, avalia os ícones e pode ou não colocar uma estátua de urso dependendo se você completou uma cartela. Então você começa com a peça inicial que você pegou. Então se eu for o segundo jogador eu peguei uma peça aqui de parquinho e eu posso colocar em qualquer lugar dessa malha. Lembrando que depois que eu colocar a primeira peça, as outras peças devem sempre tocar nessa primeira. Nunca pode vir separada daquele local. Então o jogo se desenvolve da seguinte maneira. Primeiro eu coloco uma peça e em seguida eu devo avaliar os ícones. De acordo com os ícones que eu cobrir com a minha peça, eu vou fazer mais ações. Se eu cubro uma peça de carrinho de mão, eu tenho direito a pegar uma peça de área verde. Se eu cubro uma peça de betoneira, eu tenho direito a comprar uma casa de animal. Se eu cubro os trabalhadores, eu posso pegar uma das 2 peças de terreno que ficam em cima das pilhas que foram distribuídas ao lado do tabuleiro. Em seguida, eu devo colocá-la ao lado da minha peça inicial do parque, tomando cuidado para a orientação sempre estar seguindo a orientação da peça inicial. Se eu cubro a peça com o trator, eu tenho direito a pegar um cercado. Os quadrados com as escavações não podem ser preenchidos. Esses locais são destinados às estátuas de urso, que são colocadas uma vez que você completa toda essa malha. Então, uma vez que eu completar todo esse quadrado, eu tenho direito a colocar uma peça de urso, sendo a de maior valor disponível.
Aqui no tabuleiro de suprimento você consegue identificar os ícones, então quando você preenche um carrinho de mão você tem direito a pegar uma dessas peças, uma betoneira, uma dessas casas de animais e um trator, um desses cercados. Vamos simular uma rodada. Então com a minha peça inicial eu cubro essa betoneira, que me dá a possibilidade de pegar uma casa de animal. Então eu pego essa peça quadrada de peça de animal da casa de urso. E eu posso cobrir em uma rodada futura esse espaço, me dando direito a mais um tile de terreno e a uma área verde. Então eu poderia colocar mais uma peça e cobriria aqui esse outro carrinho de mão, podendo pegar mais uma área verde. Agora vem um conceito importante. Eu nunca posso colocar as peças saindo do tabuleiro ou sobrepondo outras peças. Mas a peça ela pode sobressair um terreno e invadir outro terreno desta forma. Como esse é um jogo de eficiência, você deve buscar colocar a menor quantidade de peças possível, fazendo a maior quantidade de pontos. Uma vez que você tenha completado um terreno, você tem direito a colocar uma estátua de urso no lugar da escavação. Então você pega a estátua de maior valor disponível e coloca naquele local. Existe uma variante avançada que inclui os tiles de conquista. Isso adiciona uma quarta etapa à rodada do jogador. Durante o setup, você vai pegar os 10 tipos que vem na caixa e vai sortear aleatoriamente 3 para fazer parte daquela partida. Então, uma vez após colocar a peça, fazer os efeitos dos símbolos, colocar a estátua de urso, você pode coletar uma dessas conquistas. Aqui eu vou dar o exemplo deste tile. Este tile quer dizer que se você tiver uma casa de animal de cada tipo, você pode coletar aquele tile. Então, uma vez que você coloca os 4 tipos, você coleta aquele tile para você. E como existem 3 valores diferentes, múltiplos jogadores podem fazer aquela conquista. Só que o segundo e o terceiro vão fazer menos pontos. No manual vem uma explicação de cada uma das conquistas de forma detalhada. Então, pessoal, esse foi um como jogar do Baden Park. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse jogo. Curta, compartilhe e até um próximo vídeo do Board of View.